Boa tarde a todos, meu nome é Lucas Garibaldi e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o tema contrato de seguros. Bom, a minha parte vai ser um pouco mais introdutória, para a gente entender um pouco melhor o que é esse contrato de seguros e onde ele se enquadra na nossa vida cotidiana. Bom, basicamente, a gente pode chamar o contrato de seguros especificamente como gestão de risco. Como a gente sabe, na nossa vida a gente tem momentos que a gente não consegue prever, acidentes, perdas financeiras e algo do tipo. E então o contrato de seguros ele surge justamente para oferecer essa proteção nesses momentos incertos. De forma simples, o contrato de seguro é um acordo de duas partes, onde o segurado, que busca a proteção, e o segurador, que assume a responsabilidade de indenizar em caso de um evento específico, que a gente chama de sinistro. Tanto as seguradoras quanto o direito a gente gosta de chamar essa questão desses momentos incertos de sinistro. Então, toda vez que eu falar sinistro, eu entendo que essa é a questão desses momentos em que a gente não consegue prever. Então, basicamente, o segurado ele vai pagar um valor conhecido como prêmio, em troca, o segurador tem a possibilidade de oferecer essa segurança. Bom, como natureza jurídica, a gente entende que o contrato de seguros ele é multifacetado e a gente pode tratar ele com diversas características. Ele é um contrato bilateral, porque gera obrigações para ambas as partes, o segurado que deve pagar o prêmio e o segurador que deve indenizar em caso do sinistro. Ele é oneroso, já que ambas as partes elas obtêm os benefícios, O segurado ele obtém a segurança patrimonial e o segurador ele recebe o prêmio, Ele é um contrato aleatório, pois a obrigação principal do segurador depende da existência desse momento incerto. Então, até que esse momento aconteça, que está sendo assegurado no contrato, a gente não vai ter essa transação, do segurador pagar o segurado a indenização, seja por acidente ou seja por algo do tipo. E ele é um contrato de adesão, onde o segurado ele aceita as causas previamente estabelecidas pelo segurador. Como base legal, o contrato de seguros está sendo constado do artigo 757 a 802, que a gente tem essas explicações sobre o contrato de seguro como base legal. As principais características do contrato de seguro, elas incluem a boa-fé objetiva, É fundamental que tenha boa-fé objetiva entre as partes, tanto na contratação quanto na execução do contrato. O segurador ele deve fornecer as informações corretas e completas para o segurador para que possa ser feito essa transação de seguro, A consensualidade, O contrato seguro ele é consensual, ou seja, ele é formulado pelo simples acordo de vontades entre o segurador e o segurado. Ele é indenizatório, em regra, o seguro ele é de natureza indenizatória, buscando recompor o patrimônio do segurado no mesmo estado anterior que estava antes do sinistro. Contudo, a gente tem exceções, como o seguro de vida, que é considerado não indenizatório. Por fim, a gente tem o intuito personae, imagino que seja assim que fala, em latim, que no caso seria em certos casos, em algum tipo de seguro, como seguro de vida, a relação contratual ela é personalíssima, sendo baseada na pessoa do segurado. Então, basicamente, para a gente, de forma mais resumida, não sei se alguns de vocês já foram abordados em algum momento sobre esse seguro de vida, a gente conhece também um dos muito conhecidos, é o seguro que a gente tem do carro, que quando a gente bate o carro, a gente recebe a indenização, mas antes nós pagamos o seguro todo mês, ou mais em parcelas, depende da seguradora, para caso ocorra a batida do carro, a gente vai ter a indenização para poder pagar o conserto do carro, caso ele esteja enquadrado naquelas questões, como a gente disse, das situações, que aí vem a questão também da boa-fé, da gente explicar exatamente bem o que aconteceu para que o contrato realmente possa ser executado da forma que deve ser. Então, em resumo, o contrato de seguros é uma ferramenta jurídica essencial para a proteção de riscos, como estrutura que combina bilateralidade, onerosidade, aleatoriedade e boa-fé. Bom, eu espero que essa explicação breve tenha esclarecido os principais pontos do contrato de seguros para que a gente possa entender melhor o decorrer da explicação dos outros pontos desse tema. Bruna, e eu vou falar sobre as partes. O contrato de seguro tem como partes fundamentais o segurado e o segurador, Como dizia o Pablo Stones Galiano, eventualmente a figura do beneficiário também tende a surgir. Ademais, narra o estudioso, segurando
segurado é a pessoa física ou jurídica consumidora da prestação de serviços da companhia seguradora é que tem a precípua obrigação de pagar-lhe uma obrigação pecuniária denominada prêmio visando acautelar interesse legítimo seu. Nota-se que o segurado é destinatário final da prestação do serviço securitário, encarando-se, pois, o vínculo que trava com a companhia no conceito de relação de consumo, razão porque eventuais lides deverão ser dirimidas pelas normas do Código de Defesa do Consumidor. Prêmio, conforme dissemos, e diferentemente do que muitos imaginam, é o valor devido e é pago pelo segurado, e não pelo segurador, para que ele, o segurado, tenha direito ao recebimento do valor indenizatório do seguro. O segurador, por sua vez, é necessariamente pessoa jurídica sob a forma de sociedade anônima, cooperativa ou sociedade mútua, devidamente autorizada pelo Poder Executivo de acordo com o artigo 757, parágrafo único. Somente pode ser partes no contrato de seguro como segurador, entidade para tal fim, legalmente autorizada. Nesse sentido, assevera Tartucci, a atividade de segurador deve ser exercida no contexto da norma por sociedades anônimas, mútuas ou cooperativas. Estas terão por objetivo somente os seguros agrícolas mediante autorização do governo federal, estando a matéria disciplinada pela Lei 8.177 de 1991 e pelos decretos de leis de 73 de 1996 e 2063 de 1940. Sobre o tema, vale ressaltar o número do enunciado número 185 da terceira jornada de Direito Civil da Justiça Federal, que expõe o seguinte: a disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da Previdência Privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua caracterizada pela autogestão. Tal enunciada trata de forma sucinta do seguro mútuo. Em geral, o contrato de seguro tem natureza compensatória. No entanto, alguns casos especiais, essa natureza é mitigada, como, por exemplo, no seguro de vida. Nessa situação em específico, existe a figura do beneficiário. O beneficiário, como dispõe Gagliano em 2017, na página 749, não é tecnicamente parte, mas sim um terceiro que experimenta efeitos patrimoniais favoráveis decorrentes do contrato de seguro. Assim sendo, tem-se em tela uma estipulação em favor de terceiros, de forma diversa, presente no Código Civil. Em seu artigo 767, tem-se seguro à conta de outrem. Tal artigo diz que no seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenham contra o estipulante por descumprimento das normas de conclusão do contrato ou de pagamento de prêmio. Esse instituto, como pode concluir, visa evitar que o segurador seja prejudicado. Sobre os instrumentos do contrato de seguro, Tartucci, 2017, conceitua a apólice como instrumento do contrato de seguro, contendo as regras gerais do negócio, celebrando e devendo a sua emissão de ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais dos interesses a ser garantido do risco. Artigo 759 do Código Civil. Já o bilhete constitui um instrumento simplificado do negócio pelo qual se pode contratar o seguro.
Unissono a essa definição, no artigo 760 do Código Civil, a linha que o segue a apólice ou o bilhete de seguro podem ser nominativos à ordem ou não ao portador, e mencionados os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e do beneficiário. Tartucci, sobre esse objetivo, expõe como características a apólice ou bilhete nominativo, mencionando o nome do segurado e de representante do último ou de terceiro beneficiário, sendo transmissível por meio de cessão civil ou por meio mesmo de alienação. B. Apólice ou bilhete à ordem são transmissíveis por endosso em preto datado e assinado pelo endossante e o endossatário, conforme o artigo 785, segundo parágrafo do Código Civil. C. Apólice ou bilhete ao portador são transmissíveis por tradição simples ao detentor da apólice, não sendo admitidas, em alguns casos, como seguro de vida. Artigo 760, parágrafo único do Código Civil. O conseguro é tratado no artigo 761 do Código Civil da seguinte forma: quando o risco for assumido em conseguro, a apólice indicará o segurador que administrará o contrato e representará os demais para que todos os seus efeitos. Assim, existe nessa situação de uma assunção de risco por vários seguradores. Nessa esteira, Tartucci menciona que a apólice indicará a seguradora que administrará o contrato e que representará os demais para todos os seus efeitos. Seguradora líder. O conseguro não se confunde com resseguro, hipóteses em que uma seguradora contrata outra seguradora ressegurada, temendo os riscos do contrato anterior, aplicando-se as mesmas regras previstas para o contrato regular. Olá, meu nome é Kaique Prates e agora iremos falar sobre o objeto do contrato de seguro. O contrato de seguro pode cobrir tanto bens materiais como imóveis, carros, joias, como interesses pessoais, como a vida e a honra. No entanto, se o seguro for feito para cobrir algo ilegal ou fraudulento, o mesmo será nulo. O artigo 762 do Código Civil diz que o contrato é inválido se o risco for causado por ação fraudulenta do segurado ou do beneficiário, conhecido como golpe de seguro. Também, se o segurador sabe que está cobrindo um risco falso, ele terá de pagar o dobro do valor do prêmio, de acordo com o artigo 773 do Código Civil. Isso está relacionado à boa-fé. As duas partes devem sempre ser honestas. Se não houver um risco real, o contrato de seguro não é só nulo, mas como também é inexistente, ou seja, não existe um contrato. Agora iremos falar sobre a apólice do seguro. A apólice é um documento que formaliza o seguro. Ela descreve o que está sendo coberto, por quanto tempo está sendo coberto e o valor do prêmio. Embora seja importante, a falta dessa apólice não significa que o seguro não cubra o risco. Em alguns casos, pode-se usar o bilhete seguro, que é um documento mais simples. A apólice serve como prova do contrato e deve ser clara sobre os riscos cobertos e as condições do seguro. Além disso, nenhuma cláusula da apólice pode ir contra a lei. É isso, muito obrigado. Então, vou falar agora sobre os direitos e obrigações das partes. No contrato de seguro, o segurado deve pagar o prêmio nas condições estabelecidas, enquanto o segurador deve indenizar em caso de sinistro ou no seguro de vida quando atingida a idade limite. Segundo o artigo 776 do Código Civil, a indenização é, via de regra, paga em dinheiro, salvo acordo para a reposição do bem.
O artigo 772 estabelece que, em caso de mora, o valor deve ser atualizado monetariamente, acrescido de juros. O princípio da boa-fé objetiva rege a relação entre o segurado e o segurador. O segurado deve informar qualquer agravamento de risco sob pena de perder o direito à garantia, conforme o artigo 769. Se o risco aumentar sem culpa do segurado, o segurador pode rescindir o contrato, notificando por escrito em até 15 dias, sendo a resolução eficaz após 30 e com restituição proporcional do prêmio. Por fim, o artigo 771 determina que o segurado comunique o sinistro imediatamente e adote medidas para minimizar suas consequências, sob pena de perder a indenização, sendo as despesas de salvamento custeadas pelo segurador até o limite contratual. Agora eu vou falar sobre prêmio. Segundo o pago, o prêmio é a quantia paga pelo segurado à seguradora para cobrir o risco contratado. Conforme o artigo 764 do Código Civil, o prêmio deve ser pago integralmente, independentemente da ocorrência do risco. O fato de o risco não se concretizar não isenta o assegurado do pagamento do prêmio. O prêmio pode ser quitado à vista ou parcelado. Algumas seguradoras permitem a vigência imediata do seguro, mesmo antes do pagamento da primeira parcela, dependendo da autonomia das partes. Caso a seguradora receba o valor do prêmio antes da aceitação da proposta, ela deve cumprir suas obrigações contratuais. Diminuição do risco e revisão do prêmio. O artigo 770 do Código Civil dispõe que a diminuição do risco não implica por si só a redução do prêmio. Todavia, se a redução for considerável, o assegurado pode exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Atraso no pagamento do prêmio. O artigo 763 do Código Civil determina que o assegurado não tem direito à indenização se estiver em mora no pagamento do prêmio quando ocorrer o sinistro. Entretanto, conforme anunciado número 371 do CJF-STJ, a teoria do adimplemento substancial, essa regra não é absoluta. Se o atraso for mínimo e o assegurado tiver pago quase todo o contrato, o princípio da boa-fé objetiva deve se prevalecer. Por exemplo, se o assegurado atrasar uma parcela após anos de pagamento pontuais, ele não perde totalmente o direito à indenização, podendo haver apenas um abatimento proporcional. O enunciado número 376 da IV Jornada de Direito Civil reforça que a resolução do contrato por mora depende de prévia interpelação, não ocorrendo de forma automática. Assim, a interpretação deve respeitar os princípios da razoabilidade e ponderação, evitando a extinção imediata do contrato. Já sobre a extinção dos contratos, de acordo com a teoria geral dos contratos, para a extinção de um contrato válido, dispõe as partes de 3 possibilidades: a rescisão, a resolução e a resilição, todas aplicáveis ao contrato de seguro. É importante destacar que, segundo Gagliano, existem 2 peculiaridades acerca deste instituto. A primeira diz respeito à aludida previsão do artigo 796 do Código Civil de 2002, e nela visualiza-se a ideia de que os contratos de seguro podem ser estipulados por tempo determinado, o que, aliás, é a regra mais comum do nosso ordenamento e do dia a dia. E da mesma forma, o referido dispositivo traz uma hipótese específica de resolução do contrato por descumprimento da obrigação do segurado de pagamento do prêmio. Já a segunda observação refere-se à aplicação do artigo 766 do Código Civil de 2002, que traz uma hipótese de resolução do contrato quando a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá o direito de resolver o contrato ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. E, por conseguinte, além das formas gerais de extinção, é possível que o contrato seja finalizado por meio de requisitos contratualmente estipulados entre as partes, como o tempo de sua vigência ou como sua resolução, e tudo isso nos moldes do artigo 766 do Código Civil.